É proibido fazer a prova da UEMA sem saber esses detalhes sobre a obra Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Fala, gabaritador! Eu sou Eduardo Jorge, especialista na prova de linguagens da UEMA, e hoje nós vamos falar a respeito dessa obra, que são os poemas, a análise da coletânea da Cecília Meirelles. Mas antes, já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal do Gabarito aí, não perde tempo, já mete o dedão aí no botão de se inscrever. Pois bem, turma, eu sei que muita gente na hora que olha para essa obra já fica morrendo de medo. Eduardo, eu tenho pavor de poemas, mas não se preocupe, eu vou te detalhar aqui o que é muito importante para você levar para a prova da UEMA. Então, simbora para o slide. Então, olha só, turma, quando falamos a respeito do Romanceiro da Inconfidência, é primordial que você entenda que essa obra ela é feita pela Cecília Meirelles. Eduardo, mas quem é Cecília Meirelles? Uma poetisa da segunda geração do modernismo. Eduardo, mas essa obra aqui, ela é uma obra típica do modernismo ou ela vai além do modernismo? Ela vai além do modernismo, já que ela é um diálogo entre três gerações, entre três épocas diferentes. Entre o século XX, logicamente o século XX é a época da autora, entre meados do século XVIII, que aí você vai ter uma intertextualidade, uma interdiscursividade com o arcadismo, com os poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Além disso, Eduardo, é um diálogo também com a era medieval. Mas por que, Eduardo, que nós temos esse diálogo? É justamente por conta do gênero textual escolhido pela Cecília Meirelles. E, Eduardo, mas o que é um gênero textual, pelo amor de Deus? O gênero textual, turma, é exatamente o texto que ela escolheu para escrever. Concorda comigo que ela poderia ter escolhido um soneto, ela poderia ter escolhido, por exemplo, um romance, ela poderia ter escolhido uma novela, como no Guimarães Rosa, mas não, ela se dedicou o quê? A justamente um romanceiro. Eduardo, e o que é esse romanceiro? É um relato popular na forma de quê? Na forma de versos. Simbora aqui para uma análise composicional da obra. Eduardo, como é que é dividida essa obra? Em falas, em romances e cenários. Quando você encontra a obra, você percebe que ela tá o quê? Que ela tá dividida nesses três aspectos. Eduardo, essas falas correspondem a quem? Correspondem principalmente ao narrador, aquela pessoa que conduz a história. Ela dialoga, ela fala com quem? Com as personagens. Além disso, nós temos o quê? Os romances, tudo bem? Eduardo, nesses romances, o que nós encontramos predominantemente? Tipologia narrativa. Se tem tipologia narrativa é porque você tem personagem, você tem uma mudança de postura, tá sendo contado para você o quê? Uma história. Além disso, nós temos cenários. Eduardo, vamos ter o quê? O tipo descritivo. Eduardo, e o que é que nós temos nesse tipo descritivo? Tipo descritivo vai ser formado um retrato verbal de um cenário. Ou seja, quando você está olhando para a obra nessa parte dos cenários, é como se a Cecília Meirelles estivesse fazendo o quê? Um retrato verbal da atual cidade de Ouro Preto. Naquela época era quem? Vila Rica. Então, na tua cabeça, na tua mente vai ser formado o quê? O cenário, como era esse local. Além disso, cara, Cecília Meirelles, ela teve um cuidado extremo ao produzir essa obra. Foram 10 anos de pesquisa. Olha aqui. Primeiro elemento, primeiro poema da coletânea da Revelação do Ouro. E atrás deles, filhos, netos, seguindo os antepassados, vêm deixar a sua vida, caindo nos mesmos laços, perdidos na mesma sede, teimosos, desesperados. Olha aqui, coloca uma adjetivação. Por minas de prata e de ouro. O que as pessoas estavam indo fazer em Vila Rica atrás do ouro? Curtindo o destino ingrato, emaranhando seus nomes para a glória e o desbarato. Quando dos perigos de hoje, outros nascerem mais altos. Que a sede de quem? Do ouro, meu amigo. O ouro é tema central, juntamente com a
Inconfidência Mineira. É sem cura e por eles subjugados, os homens matam-se e morrem. Ficam mortos, mas não fartos. Ei, ela tá o quê? Ela tá condenando justamente a ambição. Então, turma, o cenário vai ser justamente Vila Rica, nas Minas Gerais. Além disso, como eu falei para vocês, Romanceiro é um poema narrativo, caráter histórico e popular. Então você vai ter personagens, tempo, espaço, enredo, mudança de postura e conflito, meu amigo. Se o poema é narrativo, é porque ela tá te contando o quê? Uma história. Tem um diálogo intenso com qual época? Época do arcadismo. E ela dá uma atenção especial a esse poeta aqui, Tomás Antônio Gonzaga, português que veio para o Brasil. E aí ela dá uma atenção especial à figura dele. Também a atenção especial à figura do Tiradentes, mas ela não apresenta o Tiradentes como aquela figura idealizada, aquela figura que no romantismo brasileiro, o romantismo que estava procurando os símbolos nacionais, coloca o Tiradentes de maneira o quê? Idealizada. Aqui a Cecília Meirelles, modernista, jamais. Ela coloca como um homem comum que tinha sonhos, mas ao mesmo tempo que ele tinha os sonhos dele, ele sabia o quê? Ele sabia o perigo que estava enfrentando. E esse diálogo, turma, com Tomás Antônio Gonzaga se dá aqui, turma. Olha só o que ela escreveu. Ela mimetiza a forma como o Tomás Antônio Gonzaga se refere. Escreve Marília de Disseu. Escreve seu pequeno testamento, na verdade, porque vive se a morte é seu alimento. Se para a morte caminha na sege, ou seja, na carruagem do tempo lento. Cortesias de quem diz adeus ao mundo. Breves lembranças presentes amáveis de moribundo, que sois vós, ouro das minas, no oceano de Deus tão fundo. Repartivos, ouro de tantas cobiças. Então, olha só como a temática do ouro ela está presente desde o início da obra até o final. Tendo o amor que separastes entre injúrias e injustiças, e agora aqui sois contando para a piedade das missas. Triste pena, triste Marília que escreve tão longa idade sofrida para uma vida tão breve. Muitas missas, que a terra lhe seja leve. Ou seja, aqui você pode perceber um diálogo, uma intertextualidade com o arcadismo brasileiro. Não menos importante, turma, você vai perceber que essa obra ela pode ser dividida em 5 partes. Essas 5 partes, Eduardo, numa coletânea de 85 poemas. A primeira parte vai falar especificamente a respeito do ciclo do ouro, como foi o início, como foi que as pessoas foram parar nas Minas Gerais. Depois você tem as ideias da liberdade, aquelas primeiras reuniões, pensando em quê? Na Inconfidência Mineira. Não menos importante, nós temos o movimento da Inconfidência em si, na terceira parte. Na quarta parte, é uma parte especificamente dedicada ao poeta Tomás Antônio Gonzaga. E, ao final, nós temos uma fala aos Inconfidentes, do poema 81 até o poema 85. É uma dedicatória a esses poetas inconfidentes. Então, turma, essas são as informações primordiais que tu não pode deixar de levar para a prova da UEMA. Mas, se você quiser uma análise ainda mais detalhada de cada uma dessas partes, coloca aqui nos comentários. Eu quero. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a entender cada vez melhor essa obra. E não menos importante, se você gostou do vídeo, deixa o like. É isso, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima, galera!